Arquivo Sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Você se lembra da história dos 3 porquinhos que seus pais contavam antes de dormir? Aquela versão açucarada sobre casas de palha, madeira e tijolos, onde tudo terminava com um lobo caindo na panela de água fervente? Bem, agora que você é adulto, está na hora de conhecer a verdade. A versão que chegou até nós foi deliberadamente censurada pelos irmãos Grimm em 1812, quando descobriram os manuscritos originais do folclore alemão. O que eles encontraram era tão perturbador que decidiram reescrever completamente. Durante décadas, a versão real permaneceu enterrada nos arquivos da biblioteca de Göttingen, até que um pesquisador a descobriu em 2017. O que você está prestes a ouvir é a história verdadeira de Heinz, Klaus e Wilhelm, os 3 porquinhos que enfrentaram algo muito pior que um lobo faminto. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta não é uma história para crianças. E talvez você deseje nunca ter descoberto o que realmente aconteceu naquela floresta escura. A verdadeira história dos 3 porquinhos não começa com uma lição sobre trabalho duro, mas com uma maldição familiar que assombrava a linhagem dos irmãos. As gerações Heinz, Klaus e Wilhelm não eram porquinhos comuns. Eram os últimos, descendentes de uma família que havia feito um pacto sombrio com forças ancestrais da Floresta Negra alemã 3 séculos antes. Segundo os manuscritos originais, a família havia vendido sua humanidade em troca de prosperidade. Mas a cada 3ª geração, 3 membros da linhagem precisavam pagar o preço final. Hannes, o mais novo, tinha apenas 16 anos quando os sinais começaram a aparecer. Sua pele desenvolveu uma textura estranha, quase escamosa, e seus olhos adquiriram um brilho amarelado que refletia a luz como os de um animal noturno. Klaus, o irmão do meio, experimentou mudanças ainda mais dramáticas. Seus dentes se tornaram pontiagudos, e ele desenvolveu um apetite insaciável por carne crua. Wilhelm, o mais velho aos 20 anos, manteve a aparência mais humana, mas começou a demonstrar uma inteligência sobrenatural e a capacidade de perceber coisas que outros não conseguiam ver. Quando a transformação se intensificou. Amy Doss, 3, uma mulher que conhecia os segredos sombrios da família, menos tomou uma decisão desesperada. Ela os enviou para a floresta com instruções específicas. Cada um deveria construir um refúgio e permanecer isolado até que o caçador viesse reivindicar o que lhe era devido. O caçador não era um lobo comum, mas a manifestação física do pacto ancestral, uma entidade que assumia diferentes formas, dependendo dos medos mais profundos de suas vítimas. Heinz, sempre impaciente e ainda lutando contra as mudanças. Em seu corpo, construiu rapidamente um abrigo de gravetos e folhas. Sua mente jovem se recusava a aceitar a gravidade da situação, e ele acreditava que poderia simplesmente se esconder até que tudo passasse. O refúgio era frágil, mais uma toca animal do que uma construção humana, mas Heinz se sentia seguro em sua negação da realidade. Klaus, mais pragmático que o irmão mais novo, reconhecia que enfrentavam algo sério, mas ainda subestimava a natureza sobrenatural da ameaça. Construiu uma cabana de troncos e galhos mais grossos, criando paredes duplas e reforçando os pontos de entrada. Durante o processo de construção, ele começou a experimentar visões perturbadoras, imagens de criaturas antigas caminhando pela floresta, de rituais sangrentos realizados sob a luz da lua, de seus próprios ancestrais sendo transformados em algo que não era mais completamente humano. Wilhelm, o único que havia herdado completamente a memória ancestral da família, compreendia a verdadeira natureza do que enfrentavam. Ele não construiu apenas um refúgio, mas um verdadeiro forte de pedras e barro, reforçado com símbolos de proteção que havia aprendido dos livros secretos da família. Cada pedra era posicionada de acordo com padrões geométricos específicos, e as paredes eram impregnadas com substâncias que repeliam entidades sobrenaturais.
Durante a primeira semana na floresta, os 3 irmãos mantiveram contato através de sinais combinados, gritos específicos que ecoavam entre as árvores, ao amanhecer e ao entardecer. Mas gradualmente, os sinais começaram a mudar. Hannes foi o primeiro a reportar que seus gritos estavam sendo respondidos por algo que não eram seus irmãos. Uma voz que imitava perfeitamente sua própria, mas que vinha de uma direção onde ele sabia que ninguém estava. Klaus começou a perceber movimento nas sombras ao redor de sua cabana durante as noites. Não eram animais comuns da floresta. Menos as silhuetas, eram grandes demais. Moviam-se de forma muito coordenada. E ocasionalmente ele podia distinguir características que pareciam parcialmente humanas. Durante o dia, encontrava pegadas ao redor de sua construção. Pegadas que começavam como de um lobo comum, mas gradualmente se transformavam em algo que lembrava pés humanos descalços. Wilhelm, protegido em seu forte de pedra, não via as criaturas diretamente, mas podia senti-las. Sua consciência expandida captava a presença de múltiplas entidades circulando pela floresta, todas convergindo lentamente para a área onde os 3 irmãos haviam construído seus refúgios. Ele sabia, através do conhecimento ancestral, que essas criaturas eram manifestações diferentes da mesma força primordial. O caçador, assumindo várias formas para testar cada um dos irmãos de acordo com suas fraquezas específicas, na 10ª noite, Hannes acordou com o som de algo farejando do lado de fora de seu abrigo de gravetos. A criatura que havia vindo para ele não era o lobo clássico dos contos de fadas, mas algo muito mais sinistro. Quando ele espiou, através das frestas entre os gravetos, viu uma forma que mudava constantemente. Às vezes parecia um lobo gigantesco, com olhos humanos, outras vezes assumia uma aparência quase humana com características lupinas. A coisa falava com sua própria voz, imitando perfeitamente sua inflexão e maneirismos. Heinz, dizia a criatura com sua própria voz, por que você está se escondendo de mim? Eu sou você. Sou o que você se tornará quando parar de lutar contra sua verdadeira natureza. A entidade começou a pressionar contra as paredes frágeis do abrigo. E Hannes podia ver os gravetos se dobrando sob uma força que parecia vir de múltiplas direções simultaneamente. Que a criatura revelou naquele momento mudou completamente a compreensão de Hannes sobre sua situação. Ela não estava ali para matá-lo. Estava ali para completar sua transformação. O pacto ancestral não exigia a morte dos descendentes, mas sim sua completa metamorfose. Em Guardiões Sobrenaturais da Floresta, consegue imaginar o horror de descobrir que você não está sendo caçado por um monstro, mas sendo recrutado para se tornar um? A pergunta que deixamos ecoando na escuridão tem uma resposta mais aterrorizante do que qualquer pesadelo. Hannes descobriu que ser recrutado por um monstro significava enfrentar a perda total de sua humanidade, através de um processo que era simultaneamente físico e psicológico. A criatura que assumia sua aparência não estava simplesmente imitando sua voz, menos estava absorvendo suas memórias, sua personalidade, sua própria essência. Durante aquela primeira noite de confronto direto, Hannes observou através das frestas de seu abrigo, desmoronante como a entidade. Literalmente se transformava em uma versão aperfeiçoada de si mesmo. Era como olhar para um espelho que refletia não quem ele era, mas quem ele poderia se tornar se abraçasse completamente a natureza predatória que crescia dentro dele. A criatura sorriu com seu próprio rosto e disse: "Perdum resister. Hannes, você pode sentir a fome crescendo, não pode? A fome por algo mais do que comida comum." Era verdade. Nas últimas semanas, Hannes havia desenvolvido desejos estranhos. Uma compulsão de caçar pequenos animais da floresta, não por fome, mas pelo prazer primitivo da perseguição. Suas unhas haviam crescido e se tornado mais afiadas, e ele se pegava rosnando involuntariamente quando se sentia ameaçado. A transformação não era algo que estava sendo forçado sobre ele. Era algo que vinha de dentro, algo que havia estado dormindo em seu sangue por gerações. Quando o abrigo de gravetos finalmente desabou sob a pressão sobrenatural, Hannes
Não tentou fugir. Em vez disso, ele se encontrou cara a cara com sua própria transformação, literalmente olhando nos olhos de quem se tornaria. A criatura estendeu uma mão que era simultaneamente garra e dedo humano, e quando Heinz a tocou, sentiu uma descarga de conhecimento ancestral fluindo através de sua consciência. Ele viu séculos de história familiar, gerações de seus antepassados, passando pela mesma transformação. Alguns resistindo até o fim e morrendo como humanos, outros abraçando a mudança e se tornando guardiões eternos da floresta. Viu também o verdadeiro propósito do pacto. Sua família não havia vendido sua humanidade por prosperidade material, mas para proteger a região de ameaças ainda maiores que dormiam nas profundezas da terra. E enquanto isso, Klaus experimentava seu próprio confronto com uma manifestação diferente da mesma força ancestral. A criatura que veio para ele assumiu a forma de um lobo tradicional, mas um lobo que falava com a voz de todos os membros da família que haviam morrido antes dele. Era um coro de vozes familiares menos avós, tios, primos, todos sussurrando sobre a beleza da transformação, sobre como a resistência era inútil e dolorosa. Klaus, meu querido neto, dizia a voz de sua avó morta, por que você luta contra o que está em seu sangue? Venha conosco. A floresta precisa de guardiões. E vocês, 3, são os escolhidos desta geração. O lobo caminhou lentamente ao redor da cabana de troncos. E a cada volta, sua aparência mudava ligeiramente, às vezes exibindo características humanas familiares, outras vezes assumindo aspectos mais selvagens e primordiais. Klaus podia sentir as paredes de sua cabana vibrando, não apenas com a força física da criatura, mas com a presença espiritual de todos os ancestrais que haviam passado pela mesma escolha. Suas visões se intensificaram, mostrando-lhe não apenas o passado, mas possíveis futuros, versões de si mesmo, que abraçavam a transformação e se tornavam predadores magníficos, capazes de proteger a floresta de invasores humanos e ameaças. Sobre a Naturei, a pressão psicológica era quase insuportável. Klaus começou a questionar não apenas sua resistência, mas a própria natureza da humanidade. Se sua família havia sido escolhida para um propósito maior, se eles tinham o potencial de se tornar algo mais poderoso e duradouro que simples mortais, por que deveria se agarrar a uma existência limitada e frágil? Wilhelm, em seu forte pedra, experimentava algo completamente diferente. A entidade que veio para ele não assumiu formas enganosas ou usou manipulação emocional. Em vez disso, apresentou-se como era verdadeiramente uma força ancestral que havia guiado sua linhagem por séculos, aparecendo como uma figura encapuzada que irradiava autoridade e conhecimento antigo. Wilhelm, disse a figura com uma voz que ecoava como se viesse das próprias pedras. Você é o único dos 3 que compreende completamente nossa natureza. Você construiu este forte não para se esconder de nós, mas para nos mostrar que está pronto para liderar. A entidade não tentou forçar a entrada no forte. Em vez disso, simplesmente esperou, demonstrando um respeito que não havia mostrado aos outros irmãos. Assim como o protagonista buscava compreender sua verdadeira natureza. Naquele momento de revelação crescente, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim, você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas origens sombrias dos contos que moldaram nossa infância. E me diga nos comentários, você já sentiu que havia algo mais sombrio por trás das histórias que seus pais contavam? A revelação que Wilhelm recebeu mudou completamente sua compreensão sobre o papel de sua família. Eles não eram vítimas de uma maldição, mas participantes ativos em um sistema de proteção que mantinha um equilíbrio delicado entre o mundo humano e forças muito mais antigas. A cada terceira geração, 3 membros da família eram escolhidos não para morrer, mas para assumir o papel de guardiões, protegendo tanto os humanos quanto as entidades da floresta de conflitos destrutivos. Seus irmãos estão passando pelo despertar, explicou a figura encapuzada. Hannes aprenderá a canalizar seus instintos predatórios para proteger em vez de destruir. Klaus descobrirá que sua conexão com os ancestrais lhe dará sabedoria. Alemdai, e você, Wilhelm, se tornará o líder
desta nova geração de guardiões. Mas havia um preço para essa revelação. Wilhelm percebeu que aceitar seu papel significava não apenas sua própria transformação, mas também guiar seus irmãos através do processo, mesmo que isso significasse forcá-los a abandonar sua humanidade. A escolha não era entre vida e morte, mas entre permanecer limitado como humano ou se tornar algo mais poderoso, porém irrevogavelmente diferente. Durante a 12ª noite, os 3 irmãos experimentaram simultaneamente a culminação de seus confrontos individuais. Heinz, agora parcialmente transformado, descobriu que podia sentir a presença de seus irmãos através da floresta, não apenas suas localizações físicas, mas seus estados emocionais e mentais. Klaus, conectado com a memória ancestral, começou a compreender os padrões que governavam as transformações familiares. Wilhelm, em comunicação direta com a força orientadora, recebeu instruções sobre como completar o ritual que selaria o destino dos 3, que aconteceria quando os 3 irmãos finalmente se reunissem. Não mais como humanos lutando pela sobrevivência, mas como seres transformados, enfrentando a verdade final sobre seu propósito ancestral. A resposta estava gravada nas páginas mais escuras dos manuscritos originais, páginas que os irmãos Grimm queimaram após traduzi-las, temendo que o conhecimento fosse perigoso demais para ser preservado. A resposta para o destino final dos 3 irmãos revelasse na parte mais perturbadora dos manuscritos originais, uma seção escrita com tinta que, segundo análises forenses modernas, continha vestígios de sangue humano misturado com substâncias vegetais desconhecidas. O que Wilhelm, Klaus e Heinz descobriram em seu encontro final não foi uma simples transformação, mas a revelação de que toda a história da humanidade estava entrelaçada com pactos similares ao de sua família. Na 13ª noite, um número que não aparece por acaso nos textos originais, os 3 irmãos foram compelidos por forças que não podiam mais resistir a se reunir em uma clareira no centro da floresta. O local era marcado por um círculo de pedras antigas, cada uma gravada com símbolos que pulsavam com uma luz fraca, mas perceptível. Wilhelm chegou primeiro, sua consciência expandida permitindo-lhe navegar pela floresta como se fosse seu próprio quintal. Klaus chegou em seguida, mas sua aparência havia mudado drasticamente. Sua transformação havia progredido além do que seus irmãos esperavam menos. Seus olhos brilhavam com a sabedoria acumulada de gerações, mas suas feições haviam adquirido características que não eram inteiramente humanas. Quando sorria, revelava dentes que eram afiados demais, e seus movimentos tinham uma fluidez predatória que sugeria músculos e ossos reconfigurados. Heinz foi o último a chegar, e sua transformação havia tomado um rumo diferente dos outros. Em vez de se tornar mais predatório ou sábio, ele havia desenvolvido uma conexão direta com a própria floresta. Vinhas cresciam de seus braços, suas unhas haviam se tornado raízes funcionais, e pequenas flores brotavam de seus cabelos. Ele não havia se tornado um caçador como Klaus, nem um líder como Wilhelm, mas sim uma ponte viva entre o mundo vegetal e animal. A entidade que os havia guiado através de suas transformações individuais se manifestou no centro do círculo de pedras, mas desta vez assumiu sua forma verdadeira, não uma criatura única, mas uma fusão consciente de todos os membros da família que haviam passado pela mesma transformação ao longo dos séculos. Era simultaneamente lobo e humano, predador e protetor, individual e coletivo. Agora vocês compreendem, disse a entidade com vozes sobrepostas que incluíam a de seu pai, avô e dezenas de ancestrais. Não somos uma maldição sobre sua família, menos somos sua família. Cada geração contribui com novos guardiões, e os guardiões anteriores nunca realmente morrem. Nós nos tornamos parte de uma consciência coletiva que protege o equilíbrio entre mundos. A revelação mais chocante veio quando Wilhelm perguntou sobre outros contos de fadas. A entidade sorriu com faces sobrepostas e explicou que quase todas as histórias tradicionais eram versões censuradas de eventos reais envolvendo famílias que haviam feito pactos similares. Chapeuzinho Vermelho, Hansel e Gretel,
a Bela e Eifará. Todas eram crônicas de transformações ancestrais que haviam sido domesticadas para consumo público. A humanidade precisa de guardiões, continuou a entidade, mas também precisa permanecer ignorante sobre nossa existência. Os contos de fadas servem como válvulas de escape, permitem que as pessoas processem medos primordiais sobre transformação e perda de humanidade, mas de forma segura, com finais felizes que mascaram as verdades mais sombrias. Os Truss, Irma, foram então confrontados com uma escolha final que não existia na versão infantil da história. Eles podiam completar sua transformação e se juntar à consciência coletiva dos guardiões, mantendo sua individualidade, mas assumindo responsabilidades que durariam séculos, ou podiam resistir e morrer como humanos, forçando a entidade a encontrar outros membros da família para cumprir o pacto ancestral. Rhaenys, sempre o mais impulsivo, foi o primeiro a decidir. Sua conexão com a floresta havia lhe mostrado a beleza de fazer parte de algo maior que si mesmo. Ele caminhou até o centro do círculo e permitiu que as vinhas que cresciam de seu corpo se conectassem às raízes antigas que permeavam o solo. Sua transformação final foi rápida. Menos ele literalmente se tornou parte da paisagem. Sua consciência se espalhando através da rede de plantas da floresta. Klaus lutou mais com a decisão. Sua inteligência aumentada, permitindo-lhe compreender completamente as implicações da escolha. Mas sua conexão com os ancestrais lhe mostrou séculos de propósito e significado que uma vida humana normal nunca poderia oferecer. Ele se ajoelhou diante da entidade e permitiu que ela tocasse sua testa. Sua transformação foi mais gradual. Ele manteve forma humanoide, mas adquiriu a capacidade de assumir aspectos lobinos quando necessário. Wilhelm, como era esperado, tornou-se o líder dos novos guardiões. Sua transformação foi a mais sutil visualmente, mas a mais profunda em termos de consciência. Ele manteve a aparência quase completamente humana, mas ganhou a capacidade de se comunicar com todas as criaturas da floresta, de manipular elementos naturais e de perceber ameaças sobrenaturais a quilômetros de distância. A verdade final revelada nos manuscritos é que os três irmãos ainda existem. A floresta onde foi estabelecido o pacto original ainda está de pé na região da Floresta Negra Alemã, e ocasionalmente caminhantes relatam encontros com três figuras que oferecem ajuda a viajantes perdidos, mas que desaparecem quando questionadas sobre suas identidades. Investigadores modernos que estudaram os manuscritos descobriram coordenadas geográficas escritas nas margens das páginas. Quando essas coordenadas foram verificadas via satélite, revelaram uma área da floresta que parece completamente intocada pela civilização moderna, menos árvores que crescem em padrões geométricos impossíveis, clareiras que formam símbolos, visíveis apenas do alto, e uma densidade de vida selvagem que desafia explicações científicas. Mais perturbador ainda são os relatórios de pessoas que visitaram a área e retornaram com mudanças sutis em sua personalidade. Maior conexão com a natureza, dreams vívidos sobre florestas antigas e uma compulsão inexplicável de proteger ambientes naturais. Alguns psicólogos que estudaram esses casos sugerem que a consciência coletiva dos guardiões pode estar tentando recrutar novos membros de fora da linhagem familiar original. A verdadeira moral da história dos Três Porquinhos não é sobre preparação ou trabalho duro, mas sobre o preço da evolução. Às vezes, sobreviver significa deixar de ser quem você era e se tornar algo completamente diferente. E às vezes, as histórias que contamos para nossos filhos são tentativas de prepará-los psicologicamente para verdades que são grandes demais para serem reveladas diretamente. Se esta revelação despertou em você uma curiosidade sombria sobre quais outras histórias de sua infância podem esconder verdades ancestrais, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, estão prontos para descobrir que o mundo dos contos de fadas é muito mais real e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar.
Nos vemos no próximo relato do Arquivo Sombrio, onde revelaremos qual o clássico infantil esconde a próxima verdade que você nunca deveria ter conhecido.